Oi, gente, boa noite. Oi, Pati, estamos aqui em mais uma live do canal Eu Traduzo. Bem-vindas, bem-vindos. Oi, gente, boa noite. Bem-vindas, bem-vindas. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live do canal Eu Traduzo. Hoje vamos falar sobre interpretação humanitária com Sabine Gorovitz. Obrigada pela presença, todo mundo. Boa noite. Obrigada pela presença, gente. Então, hoje estamos aqui mais uma live. Queria agradecer também a Patrícia Rodrigues Costa, que está aí nos ajudando. Se vocês quiserem enviar comentários, perguntas, podem fazer aí, que ela vai estar ali anotando para me ajudar. Ela está me dando uma super força nisso. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês dois. E vamos ver aqui. Vamos chamar a Sabine, nossa convidada de hoje. Sabine, isso. Sabine, oi, Cheguei! querida. Olá a Tudo bom? todas e todos. Soninha. Tudo bem? Oi, querida. Obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Para fazer Não, essa eu que live junto. agradeço o convite. Super iniciativa essa tua de botar as pessoas para conversar assim. Isso, descontraído, né? Um papo gostoso sobre um tema que a gente ama, né? Tradução, interpretação. Pois é. E já agradecer aqui ao Guto, que é meu designer, a Patrícia também que está ajudando a gente aí. Se o pessoal tiver comentários, perguntas, pode colocar aí no comentário que a gente vai tentar responder, né, Sabine? A Sabine. Beleza. Vamos tentar responder. Vamos tentar. Então, Sabine, eu não sei, eu pensei em começar, eu gosto de começar por esse caminho que levou a gente, falar um pouco o caminho que levou a gente à tradução, à interpretação, o que motiva a gente, né, a estar aí, porque eu acho que cada um mostra essa coisa multifacetada da tradução e da interpretação, né? Então, eu era psicóloga, vim da psicologia e caí na tradução. Enfim, tem tantos caminhos que todos levam à tradução, não todos, mas esses nossos, né? Você podia falar para a gente um pouquinho como é que te motivou a ir para esse campo, para essa área? Por Então, eu favor. acho que a tradução, ela me escolheu antes de eu poder escolher ela, na realidade. É, como filhos de pais mistos, né, de pais que vêm de comunidades linguísticas distintas, né, as crianças já traduzem muito rapidamente, até dentro de casa, né, e a gente vai assim fazendo esse malabarismo linguístico, né, muito cedo. Então, muito rapidamente eu já traduzia em casa, traduzia quando meus amigos chegavam em casa, eu traduzia o que era Para os pais, para os pais. para os pais Que ou legal, para os amigos, enfim. que E legal. quando eu entrei em idade de poder escolher uma profissão, eu não escolhi a profissão de tradutor. Inicialmente eu queria ser cineasta. Você vê. Outro rumo, é? Legal. Mas como eu estava um pouco perdida na inscrição na faculdade, eu acabei seguindo um caminho muito fácil, que era o caminho das línguas, que era o caminho onde eu transitava desde sempre.
e eu Uhum. fiz uma formação, uma graduação na França em línguas estrangeiras aplicadas, né, que é o currículo lá que substituiu o curso de tradução nas universidades, né? Então eu disse, não, vou Uhum. fazer essa formação, pelo menos eu fico com o diploma em línguas, né, e depois eu vejo, e aí entro para o cinema. Enfim, acabei por um caminho também atravessado, começando a traduzir e a interpretar muito cedo. Acho que entrei numa cabine de interpretação de conferência aos 20 anos, mais ou menos, sem nenhuma ideia do que podia ser interpretação. Uma informação, né? Me jogaram na cabine e falaram, traduz aí. Botaram um microfone na minha mão. E isso foi na Guiana Francesa. Eles precisavam de pessoas para traduzir na Câmara de Comércio. Então, eu comecei a Uhum. interpretação simultânea assim. E, ao mesmo tempo, Maravilha. alguns anos depois, eu acabei entrando para a UNB como professora de tradução, né? Porque eu tinha um diploma em tradução e, na época, eles precisavam de professores que pudessem dar aula de tradução no curso de tradução da UNB. Ou seja, é um caminho que foi se abrindo quase que naturalmente, né? E aí eu fui levando A ao mesmo tradução, pode continuar. eu fui levando paralelamente a tradução enquanto objeto de estudo, enquanto objeto de Uhum. formação, né, de ensino, mas também eu sempre continuei interpretando em cabine, interpretando consecutivamente em conferências e, Uhum. e fui traçando esse caminho e hoje eu sou apaixonada pela tradução e acho que ainda bem que eu não fui para o cinema. Ainda bem, né? Saber. A tradução tem esses braços enormes, assim, né? Que abarca todo mundo, né? Que estava ou em outros caminhos ou que queria ir, mas acaba desembocando aqui, que é super lindo isso, né? Porque a gente tem essa coisa multifacetada que é É. super rico, né? Sim. Acabou que eu, de alguma forma, conciliei um pouco o cinema com a tradução quando eu fiz o meu mestrado na UNB, que eu trabalhei com Uhum. legendagem, né? E eu acabei fazendo uma dissertação sobre a tradução no cinema e o imaginário do espectador através da legendagem. Então, acho que foi meu primeiro objeto de estudo, de pesquisa dentro dos estudos da tradução, foi de fato com o cinema, o que acabou compensando um pouco a frustração de não ter sido uma cineasta. Que legal. Ó, o Cláudio Menezes está aqui falando, ainda há tempo, Sabine. É Você verdade, pode, nunca é tarde, né? Acho que eu vou largar tudo. não quer tarde. Quem sabe eu Exatamente. não faço um Ah, lindo mas filme sobre tradução. pensa, ué, vamos aí, todo mundo está aí querendo te dar um apoio nisso. Ô, Sabine, e você tá, como é que você está aí nessa quarentena? Você está tocando algum projeto ou antes você está desenvolvendo algum projeto em tradução e É, interpretação? eu estava falando para a Germana que os pesquisadores, basta deixar eles isolados um tempo, com tempo, né, para pensar, para eles inventarem milhões de coisas. Então, eu fui tirando da gaveta velhos projetos e, na realidade, o que aconteceu é que, como todo mundo estava confinado e buscando resgatar vários projetos, acabou que foi uma convergência, né, de fatores que fez com que agora a gente começasse a construir um projeto que era um projeto antigo meu, de criar uma rede de pessoas para pensar o que é o objeto da live, né? Que é a interpretação Uhum. que hoje a gente está chamando de humanitária, né? Um pouco como uma provocação, mas eu vou resgatar um pouco a palavra comunitária, que é como no Brasil tem Uhum. se chamado esse intérprete ou esse mediador linguístico que interpreta
e que dá acesso a migrantes recém-chegados ou pessoas que não falam o português no Brasil, por exemplo, a determinados direitos através da relação com as instituições públicas do Estado, né? Então, eu já estava querendo há muito tempo trabalhar com isso, a gente vinha caminhando no Postrad, né, que é o programa de estudos de tradução, com várias pesquisas voltadas para isso. A gente tinha criado também um grupo de pesquisa, que é o meu grupo de pesquisa atual, que é Mobilidades e Línguas em Contato. Esse grupo de pesquisa foi iniciado numa parceria internacional com a França, em 2011, com o laboratório do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa lá, e que já trabalhava com a questão de contatos linguísticos e migração num contexto mais global. Então, eu comecei a trabalhar com Certo. esse grupo e nós começamos uma grande pesquisa que durou cerca de 8 anos sobre a migração dos brasileiros na Guiana Francesa. Então, eu passei bastante tempo indo para lá, colhendo dados de campo, para tentar entender como é que era a participação e a integração linguística dos brasileiros na Guiana. E, com isso, a gente colheu muitos dados e dados que deram espaço para análises de contatos de língua, mas também questões de tradução que eu vim introduzindo e tentando criar essa ponte entre interpretação, contatos de língua, tradução, e tentar analisar esse fenômeno de contatos linguísticos em termos de tradução, né? Então, eu passei muitos anos estudando isso, e esse projeto Mobilang, que nasceu inicialmente como um projeto internacional, foi se voltando muito mais para o Brasil, foi se abrindo também dentro da UNB para outras sublinhas de pesquisa, né? Vários outros professores integraram o projeto. A professora Maria Carolina Calvo, a professora Suzana Martins, a professora Fernanda Alencar, o professor Cláudio Menezes, que está aqui com a gente, a professora Ângela Eraso, que é da Federal da Paraíba agora, a professora Rachel, enfim, a professora Elisa Duarte, vários professores foram entrando dentro desse grande projeto Guarda-Chuva, que é sobre mobilidades e migrações e contatos linguísticos, introduzindo cada vez mais as questões tradutórias dentro do projeto. Questões de terminologia, questões de gênero, questões de multilinguismo no ciberespaço, questões de internacionalização, de políticas linguísticas. Enfim, o guarda-chuva foi se abrindo, quase que não dava conta. E aí, do projeto de pesquisa, nasceu um projeto de extensão em 2016, que foi fruto de uma relação que a gente tinha estabelecido com uma associação que chama IMDH, que é Instituto de Migrações e Direitos Humanos, aqui em Brasília, com a irmã Rosita, que é quem toca essa instituição, e que tem como missão, né, de acolher ou de facilitar o acolhimento dos imigrantes que chegam no Distrito Federal. O que não acontecia tanto há alguns anos atrás, mas de 10 anos para cá, Brasília, o Distrito Federal, vem se tornando uma destinação também da imigração internacional. Então, quando a gente começou a conversar com eles, a gente queria colher dados junto com eles para poder analisar os contatos de língua. A irmã Rosita falou, olha, nosso principal desafio com os migrantes é a questão linguística, né? E já que vocês são um departamento de línguas estrangeiras e tradução, que vocês também trabalham com interpretação, por que vocês não criariam um banco de intérpretes, de alunos, ex-alunos, para ajudar a gente a superar esses grandes problemas linguísticos que têm sido realmente os primeiros obstáculos que os imigrantes enfrentam, até porque o Brasil, ele historicamente tem pouquíssimas políticas linguísticas implementadas pelo Estado, para não dizer nenhuma, né?
Então, a gente começou o projeto de extensão assim, criando esse banco de intérpretes, tentando reunir dentro desse banco de intérpretes alunos e ex-alunos, mas também pessoas que eram já profissionais da interpretação e que gostariam de ajudar, de se voluntariar. Enfim, o projeto começou a se construir com uma primeira parceria com o Ministério da Justiça e o CONARE, que é o Comitê dos Refugiados no Brasil, né, quem analisa, defere ou indefere as solicitações de refúgio no Brasil, e eles tinham, obviamente, uma grande demanda de mediação linguística, porque para poder deferir uma solicitação de refúgio, existe uma etapa nesse processo que é uma entrevista em que o solicitante de refúgio vai contar a sua experiência e vai contar a razão que o levou até o Brasil e que o leva a solicitar o refúgio. E para que ele possa se tornar um refugiado, ou seja, para que a solicitação possa ser deferida, ele tem que entrar numa categoria muito específica e, para isso, o agente do CONARE, que é um chamado oficial de elegibilidade, vai escutar a história que ele tem para contar e vai avaliar se essa história se encaixa nos critérios que categorizam o refugiado no Brasil. Que são critérios internacionais, na realidade, né? Então, essa entrevista, você pode imaginar como é importante que a pessoa possa ser entendida, né? E foi o nosso primeiro desafio. Nós começamos interpretando nesse contexto. E o projeto evoluiu um pouco e, infelizmente, com esse terrível governo, a gente acabou tendo vários problemas e o projeto foi se esfacelando junto com o Ministério da Justiça. E nesse meio tempo, a gente começou um diálogo muito intenso com a Defensoria Pública da União, a DPU, que é justamente a instituição talvez a mais envolvida, né, com acesso a direitos, né? Então, nós começamos a trabalhar mais com eles, tentando criar dessa vez um banco de mediadores linguísticos que pudesse atender às necessidades do imigrante frente à Defensoria Pública, tanto em termos de acesso a direitos, mas também de acesso à justiça, etc. E isso culminou com um grande salto, eu diria, né, em termos de políticas linguísticas institucionais, que foi a criação do primeiro núcleo de tradução dentro de uma instituição pública voltado para o assistido, né, como eles chamam. A gente sabe que existem alguns serviços de tradução no Congresso, na ABIN, na presidência, mas que não está voltado para a população e nem para acessos a direito. Então, a gente começou a trabalhar com a Defensoria Pública e começamos a criar o que poderia ser uma mini formação de interpretação comunitária, inicialmente a gente chamou dessa forma, mas especificamente para atuar na Defensoria Pública da União. E já uma coisa que aconteceu quando a gente começou a pensar nessa formação é que apareceu um anjo do céu, que é a Jaqueline Nordin, que é uma intérprete comunitária, ela é intérprete forense, que atuou muitos anos no Tribunal de Guarulhos, onde é o maior fórum que recebe imigrantes e que trata essas questões jurídicas, né? Até porque o aeroporto de Guarulhos é justamente o locus, né, de todos os problemas com imigrantes. Enfim, ela atuou durante muitos anos e ela se deu conta de que realmente o Brasil estava totalmente abandonado pela necessidade, ou não tinha nenhuma noção da necessidade desse profissional. E essa ausência desse profissional, essa ausência de reconhecimento desse profissional levava a uma usurpação de direitos que é chocante.
Eu estou falando no passado, mas na realidade eu posso falar claramente no Ainda. presente. É. Vocês não fazem ideia do que acontece num tribunal quando um Uhum. imigrante é detido e que ele passa por essa experiência. A gente sabe que os tribunais no Brasil já são muito complicados e que o sistema penal e carcerário, nem se fala, é Uhum. absolutamente injusto e muito problemático, né? Mas especialmente com os imigrantes acontecem coisas horrorosas, né? Então, a Jaqueline entrou em contato com a gente pelo projeto Mobilang, disse que queria ajudar, contribuir, e a gente acabou montando ela junto com outro grupo mais amplo de professores da UNB e de professores de outras instituições. A gente acabou Uhum. criando esse primeiro curso que está acontecendo agora, que iniciou em março, está acontecendo remotamente, por isso que ele pôde acontecer, de fato, porque ele ia iniciar antes da pandemia, né? Uhum. E aí a gente se deu conta de que era extremamente viável, né, tocar um curso Uhum. desses, claro que com um objetivo muito específico, como eu estava falando, né, que é formar essas pessoas para essa atuação enquanto intérprete nesse contexto, né? E isso nos Sim. levou, essa experiência que ainda está em curso, né, nos levou a pensar em projetos um pouco mais consistentes e um pouco maiores em termos de interpretação que a gente chamava comunitária, né, que é, primeiro, a criação de uma associação, que seria a Associação Brasileira de Intérpretes Humanitários, que a gente gostaria de cunhar, e também a gente começou a pensar na possibilidade de criar, de fato, uma formação um pouco mais robusta, que inicialmente Uhum. poderia ser uma especialização de interpretação humanitária, que fosse uma formação multidisciplinar, mas que fosse uma formação não só acadêmica, mas que tivesse a contribuição também das instituições públicas envolvidas com esse público. Ou seja, não só Uhum. formar intérpretes, mediadores linguísticos, mas também formar os agentes públicos que precisam lidar com essas questões, né? Então, a gente está, durante a pandemia, para voltar à tua pergunta inicial, eu estou me dedicando praticamente a 100% a esse projeto, né? A gente está com uma rede que está se constituindo, que muita gente talvez esteja nos ouvindo, né? Que eu queria citar, porque são várias instituições, né? A gente tem primeiro, Uhum. obviamente, a Jaqueline, que é a profissional, intérprete comunitária que tem essa experiência de muitos e muitos anos, e todos os seus contatos na área jurídica, né? São juízes, são estudiosos, né, da questão jurídica e da interpretação forense, né? Mas a gente tem também Uhum. vários professores da UNB, né? Como eu citei, a professora Maria Carolina, a professora Suzana, as duas Fernanda. professoras Fernandas, as duas Fernandas. Uhum. É, a gente tem também a Elisa, que indiretamente trabalha com terminologia e que vai ser um aspecto fundamental, né? A gente falou, vocês falaram disso na Uhum. primeira live sobre a interpretação no circo, né? O quão importante é a questão terminológica, né? A professora Uhum. Helena Santiago também, que talvez esteja nos ouvindo, a professora Rachel, indiretamente, eu acho, envolvendo nessa grande temática de tradução humanitária, né? Outras professoras, como a professora Alice, com quem a gente está trabalhando. Inclusive, eu vou aproveitar para lembrar que a gente acabou de lançar uma chamada na revista Belas Infiéis, que chama Já que Tradução enquanto enquanto resistência, resistência e subversão. resistência e superação, exato. Exatamente. E Patrícia me mandou aqui para falar. o tema da interpretação humanitária, né, entra, obviamente, nessa questão. A gente tem Uhum. também uma rede que se ampliou
para outras instituições. A nossa grande parceira é a professora Ângela Eraso, que é da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, mas a gente tem também agora uma nova parceria com a Federal de Pelotas, a professora Andréia, que também está criando uma extensão desse projeto de extensão que a gente tem aqui em Brasília, lá em Pelotas e no Sul, inclusive em contato com a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A gente tem a professora Tereza Carneiro, que era da UFRJ, agora ela está na PUC-Rio, que também está compondo esse grupo, né? Temos duas professoras de São Paulo, a professora Daniela e a professora Patrícia, que são de uma universidade particular que chama Uninove, que é uma grande universidade, inclusive que tem uma de suas sedes em Guarulhos e que já tem um curso de interpretação na graduação, com uma disciplina de interpretação comunitária. E temos uma grande parceira também, que é da Federal de Santa Catarina, que obviamente nessas questões não pode ficar de fora, que é a professora Silvana. Silvana, que já tem já há alguns anos um outro projeto que é muito parecido com o nosso, que é de assistência linguística nos tribunais para Libras, né? Então, ela já vem com essa experiência, né? E outros alunos que estão trabalhando com essa questão, alunos que estão trabalhando com essa questão na Libras, mas também com migração. Enfim, tem uma turma bem ampla e com outro grupo de pesquisa. É um projeto que está se estendendo, que está, aos poucos, também criando um diálogo internacional. Com você, por exemplo, em Montreal. A gente também está em contato com a Universidade de Rennes 2, com o professor Philippe Blanchet, que tem já também um mestrado, um master em mediação intercultural e que seria um dos nossos parceiros na criação dessa formação. Então, a ideia agora, Sônia, é que a gente consiga criar essa associação, a Associação Brasileira dos Intérpretes Humanitários, para que a gente possa levar... Oi? A BIH, não, você estava... A BIH é isso. A BI, não sei como é que poderia achar um nome talvez mais sedutor, mas a ideia, Sônia, é que a gente saia só da questão acadêmica, que a gente possa levar um projeto de lei para o Congresso, como foi feito pelo pessoal da Libras, né? Tem todo um percurso já trilhado, né, pelos intérpretes de Libras e pela comunidade surda para exigir a presença dos intérpretes nos espaços em que os surdos, obviamente, estão entrando. Então, a ideia é essa, a gente é projeto e tentar fazer com que o Congresso aprove uma lei que torne obrigatória a presença de um intérprete humanitário nesses espaços em que direitos estão em jogo. E não só isso, a presença de um intérprete formado, quer dizer, que tenha a capacidade de atuar nessa seara, porque eu não sei se você já teve alguma experiência num tribunal, mas não é para qualquer a interpretação forense, né? Claro, muita responsabilidade. A interpretação comunitária, de forma geral, ela é muito desafiadora. São situações tremendamente sensíveis, todas elas de uma responsabilidade imensa, porque a vida de alguém está ali dependendo dessa questão. E, como eu falava, a usurpação de direitos que acontece hoje no Brasil é chocante, ela é dramática. E quanto mais eu estudo essa questão, mais eu fico chocada e mais eu fico desesperada frente aos absurdos que ocorrem hoje no país. E é por isso que eu queria, talvez, abordar a questão do termo, né? E talvez até botar isso para discussão com o pessoal.
E isso que eu ia te perguntar, porque a gente falou aqui de interpretação humanitária, falamos de interpretação comunitária, e aí eu ia te perguntar exatamente, tem esse termo interpretação humanitária está sendo trazido para o Brasil, já é utilizado, está em discussão, ele é mais amplo que a interpretação comunitária, ou ainda está, está tudo em discussão, né? Porque a gente usa vários termos diferentes, né? Então, se a gente for olhar um pouco o que acontece nos outros países, você vê uma terminologia muito variada, mas é interessante ver como essa terminologia, ela sempre traz um aspecto, né, uma simbologia distinta de acordo com os países. O termo que tem circulado no Brasil, claro que de forma reduzida, já que o profissional não é reconhecido, é o termo interpretação comunitária, que é um termo que existe na França, que existe no Canadá, Uhum. É lá também, sim. e que seria talvez mais Uhum. guarda-chuva. A exemplo do que vocês Sim. apresentaram outro dia com relação à interpretação circense no circo, né? Isso É, entraria na comunitária. Ou seja, a comunitária comunidade. ela é mais abrangente. O termo Uhum. interpretação humanitária ele existe também em alguns países e ele entraria dentro da interpretação comunitária. Depois você tem vários outros termos, tipo legal interpreter, Uhum. intérprete. Na América do Sul, a gente vê muito interpretação de diálogo, interpretação de Isso, vou contato, passar aqui, olha. Aham. que esses estão mais focados no tipo de tarefa, né, que esse mediador Sim. linguístico executa. A gente tem optado, quer dizer, há umas semanas atrás, a gente conversou bastante, a gente ainda está em diálogo para ver se seria o termo mais Uhum. adequado, porque humanitário, de fato, remete à questão dos direitos humanos, que é o que nos preocupa. Uhum. Por outro Sim. lado, é, se a gente não usar terminologia que já tem, digamos, um certo reconhecimento, é, digamos, a nível nacional, e que a gente quer emplacar um projeto de lei, a gente vai ter que pensar se é Uhum. a melhor estratégia ou não. Até depois eu queria ver o que as pessoas têm para dizer com relação a esse termo, É, se vocês podem fazer comentários, perguntas para a Sabine, a gente está aqui olhando, tá bom? Se vocês tiverem comentado em relação aos termos também. tem também um termo que eu acho interessante, que é a interpretação social, que é usado em alguns países da América do Sul. É, e a questão do termo comunitário, a Jaqueline Nordin estava falando que ela achava que por trás de comunitário tinha um sentido de gratuidade, como se Uhum. simbolizasse um voluntariado. Não Eu não paga. vejo muito isso por trás do termo, mas muitas pessoas acham também, e são questões que a gente tem que discutir, porque justamente o que a gente quer propor, embora por enquanto a gente esteja propondo um serviço voluntário, a nossa ideia, claro, é no futuro que essa função seja reconhecida e valorizada a tal ponto que ela seja remunerada, né? Então, tal como foi para os intérpretes de Libras, que, claro, até hoje não ganham o suficiente, poderiam ser mais valorizados, mas eles conseguiram, pelo menos, passar essas etapas do reconhecimento da necessidade, do reconhecimento da necessidade de uma formação, que por enquanto é nível médio, mas eles estão também lutando junto ao parlamento para que haja uma exigência de nível superior, e o Uhum. reconhecimento de uma remuneração à altura do desafio que é esse trabalho extremamente difícil que exige uma competência muito grande, né? Então, por um lado, o intérprete de conferência é muito reconhecido, Uhum. super valorizado, prestigiado. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, o intérprete de conferência ganha entre 1.600 R$ 1.800 para 6 horas de trabalho com outro, Uhum. com um parceiro, né? Uhum. Ou seja, Sim. e outra coisa, não é só a questão financeira. O intérprete de conferência ele já tem autoridade para impor várias
vários elementos de circunstâncias e as situações em que ele é contratado vão escutar essas condições de trabalho e vão respeitar essas condições de trabalho. É tudo que não acontece no âmbito da interpretação humanitária, né? Para vocês terem uma ideia, num tribunal de Guarulhos, por exemplo, quando um imigrante é detido por questões de tráfico de droga, por um passaporte falso, documentação ilegal, não sei, estou pegando os casos que talvez mais apareçam. Ele é levado para frente do juiz e o intérprete que é chamado é aquele que está ali no corredor. Ô, vem cá, fulano, você fala inglês? Você Fala tua fala língua. francês? Fala aí. Ah, não, eu me viro. Vem cá. Aí o juiz determina, ele normalmente ganharia R$ 60 para trabalhar durante 3 horas, né, que é uma audiência em média. Né? Se o juiz achar que é necessário, ele pode triplicar esse valor, mas parece, pelo que eu vi, que isso não acontece mais, que ficou só esses R$ 60 mesmo. E a usurpação de direitos ali por exemplo, o juiz pode dizer para o intérprete, não precisa traduzir tudo não, traduz só, interpreta só as perguntas que eu vou fazer para ele. Claro. Então, a gente tem milhões de exemplos de pessoas que foram condenadas injustamente por falta... Que pessoas têm sido condenadas injustamente falando português? Isso a gente tem casos também. Mas você imagina, as questões linguísticas ali são... E a tradução, a interpretação forense dentro de um tribunal, ela é extremamente difícil. Não sei se vocês já ouviram um juiz proferir uma sentença. É um vocabulário extremamente... um juridiquês extremamente difícil de traduzir, enfim, envolve sempre várias questões, às vezes questões técnicas, questões médicas, questões, enfim. Então, você tem essa grande variedade de situações em que o intérprete humanitário deveria atuar. No contexto médico, por exemplo. Você imagina como é complicado você estar nessa missão, né, de primeiro, fazer com que o diagnóstico seja dado. E para que o médico possa dar o diagnóstico, ele tem que ter uma descrição muito fina das dores, dos problemas que a pessoa, o paciente está levando. E depois tem toda a questão do próprio tratamento. Enfim, são questões muito delicadas de uma responsabilidade enorme, né? E aí você colocaria todas essas situações dentro do guarda-chuva da interpretação humanitária? Eu acho que o que a gente pode definir é que humanitária se refere a todas as mediações linguísticas, esse é outro termo, inclusive, a todas as mediações linguísticas que envolvem direitos humanos. Seja de educação, porque também na escola, né? Seja na saúde, seja na justiça, seja em situações de fronteira, né? Como a gente tem visto agora com os venezuelanos, seja em situações de guerra, enfim. São inúmeras as situações em que direitos humanos estão em jogo. Né? A questão da mediação linguística, que é talvez um termo ainda mais guarda-chuva do que interpretação comunitária, mais guarda-chuva, eu acho. É que ela também escolhe focar em outra questão que não seja unicamente linguística. Né? Aí não se trata mais apenas de interpretar ou do profissional intérprete. Se trata de uma pessoa que vai mediar. Ou seja, ela assume também um papel quase que de assistente social. Né? Junto com a questão linguística, ela traz também a questão intercultural. Ela faz essa ponte também entre distinções e diferenças linguísticas e interculturais. Que eu acho que poderia ir assim, um pouco junto com a interpretação social, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que
para os órgãos públicos para apresentar talvez um projeto, alguma coisa, talvez eles aceitem melhor uma interpretação social, não sei, né, do que humanitária, mas eu gosto muito do termo interpretação Eu humanitária. acho que Voto por ele. abre também outras portas, por exemplo, se a gente for atrás da Comissão de Direitos Humanos, né, do Congresso, Uhum, talvez o termo, ao sim, contrário, possa ecoar mais. sim. É uma questão que a gente Tomara, tem tomara, que discutir. É uma questão que a tomara gente que tem que discutir. uhum. Sabine, olha aqui, a gente tem uma pergunta. Posso ler Claro. dentro do que você está falando? Ó, uma pergunta do Gleiton Malta. Na Oi, Espanha, Malta. há uma diferença entre os intérpretes e os mediadores culturais. São cargos diferentes, sendo que os mediadores são sempre mais valorizados. Como você vê essa relação no Brasil? Então, um pouco do que você estava falando, né? Não, ótimo saber isso, porque Uhum. no Brasil você não tem nenhum nem outro, né? Então fica E o difícil. outro, exatamente. Temos que Não, lutar por um aí, né? Malta, tudo está para criar. Então, eu acho que está muito nas nossas mãos a gente pensar essas questões. Porque já que não Uhum, existe nada, né, a vantagem de não existir nada é que a gente pode, talvez, a partir das nossas pesquisas, a partir da nossa, por exemplo, a Fernanda, que hoje é professora substituta, a Fernanda Garcia, ela fez uma uhum, dissertação de mestrado, ela pesquisou o papel do intérprete na entrevista de solicitação de refúgio do CONARE. E ela se deu conta, justamente, Malta, que os intérpretes que vão para lá, que não são profissionais, que também ou são amigos do próprio solicitante, ou são pessoas que falam línguas estrangeiras e que também trabalham em associações ou ONGs, né? Elas acabam uhum. desempenhando um papel muito mais social do que linguístico, até na forma como elas interpretam. Elas acrescentam informações, e elas tomam um Claro. certo partido, né, Uhum. na medida em que. Partido. Porque uma das grandes perguntas é quem é o cliente do intérprete comunitário? Qual é Uhum, a, qual é a lealdade que a gente tem que ter e com quem? É com o agente público uhum. ou é com o solicitante, ou que eles chamam de assistido, que eu não gosto dessa palavra, mas enfim, Também não. não é? Então, a nossa função, me parece, ela é de assegurar direitos. A nossa lealdade está voltada para o solicitante de direitos. E é por isso que a gente não pode simplesmente pensar em termos de interpretação neutra e absolutamente automática, eu diria, né? Automático, jamais, não. Embora, claro, Isso, existam muitas questões éticas e muitas regras que os intérpretes uhum, comunitários vão ter que seguir, e é normal. É, até, uhum. até por isso que a gente quer propor uma formação robusta para que as pessoas tenham uma noção dessas questões e até onde a gente pode ir com Perfeito. essa lealdade, né? E essa formação que vocês estão pensando é mais em relação ao Brasil, imigrantes que chegam ao Brasil, ou uma coisa um pouco mais Ela seria abrangente, nacional? verdadeiramente voltada para a realidade brasileira. É até um Brasileira? desafio, porque várias formações já existem mundo afora, e não se trata de Sim. copiar formações que já existem. A gente pode se inspirar dessas formações, obviamente, né? Mas se trata verdadeiramente de atender a uma necessidade brasileira com as suas especificidades, inclusive abrangendo não só os imigrantes, mas os indígenas e todas as minorias Uhum. linguísticas, né? E é por isso que a gente está em diálogo muito próximo também com o pessoal de Libras. Então, o que é importante,
como eu falei no início, é envolver as instituições, né? Porque como a gente vai ter que Uhum. criar, as políticas linguísticas têm que ser criadas quase que do nada, existem algumas iniciativas, obviamente, para reconhecimento, cooficialização de línguas, né? Existem muitas pessoas trabalhando nesse sentido. Acho que a gente não pode também deixar de reconhecer que há avanços. Mas em termos concretos, né, de garantia de direitos, a gente está realmente muito atrasado. Então, a gente tem que pensar numa formação que seja brasileira e voltada para essa situação. E para isso a gente precisa fazer esse mapeamento grande, né? Esse mapeamento a gente está trabalhando nele. Uhum. Eu acho que é esse mapeamento para dialogar, né? Porque com força, dialogar com o pessoal de Libras, com o pessoal da interpretação indígena, isso seria legal colocar assim, nesse É, guarda-chuva, não, né? Da com interpretação certeza, com humanitária. certeza. Para ter uma força de. Ó, Sabine, deixa eu ler aqui para você alguns comentários. Algumas pessoas colocaram humanitário, me lembra de mais assistência e poucos direitos É, internacionais, só para você ter uma ideia, que aí alguém falou, gosto de comunitária. Humanitária, recentemente fiz um curso na Universidade de Glasgow e usaram assim, ou seja, na Glasgow, interpretação comunitária. Temos outros cursos. Ah, e daí tem uma pergunta aqui do Cláudio Menezes. Na audiência do aeroporto, o juiz não utiliza tradutores automáticos? Talvez pois seja é. melhor do que os intérpretes sentados no corredor, ou não? Então, eles fizeram, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, não sei se é editou um decreto, eu não sei bem o termo oficial do instrumento jurídico. Eles autorizaram a utilização de tradutores automáticos. Uhum, Mas isso foi muito, pela experiência que eu ouvi do juiz que trabalha com a gente, foi muito mal sucedido. Porque uhum. quando o migrante tá sendo interrogado, né, digamos, Aham, ele o Google Tradutor, um tradutor automático, ele não consegue dar conta dos elementos que são muito subjetivos e humanos, né? E que são elementos uhum. essenciais para chegar a uma sentença, né? É diferente de um Total. texto É, acadêmico, né? Ou diferente, talvez, até de uma relação exatamente. mais corriqueira e mais prosaica, né? Entre pessoas se Uhum, falando na rua, né? Então, os sim. próprios juízes estão muito revoltados com essa situação de Uhum. tradução automática, né? Eu falo Eles dos têm que juízes, usar, mas mas só alguns, né? cortou um São pouquinho. Ah, ok. pessoas que a gente vê que os agentes públicos que estão envolvidos com essa questão e que estão reconhecendo a necessidade desse intérprete, como é o caso da Defensoria Pública. Aliás, eu queria citar a Bernardina, que está à frente da criação do Nutrad, e que, junto com ela, Uhum, a gente tem criado um diálogo com os próprios agentes, que são os defensores, que são os juízes, que são as pessoas, os agentes públicos que precisam entrar em contato ou interagir com solicitantes de direitos, essas pessoas, elas se dão conta da necessidade desse profissional, mas elas também não sabem como resolver a agir situação, né? como Então, tem que colocar, ser uma como iniciativa que dizer parta ao mesmo tempo da academia, como é o caso, uhum, junto com as instituições públicas, junto com os profissionais intérpretes, e que isso dialogue diretamente com o Congresso. Então, a gente tem, por exemplo, uhum, alguns parlamentares que já trabalham com as questões de imigração, como é o caso do Paulo Paim. Eu sei que a Érica Cocai também tem um trabalho
interessante Fica com com cara. acessibilidade, né? Libras. Uhum, Tem vários interlocutores possíveis no Congresso, né? Só que a gente tem que chegar com um projeto pronto. claro, E porque você agora é o patinar nosso eles. grande desafio, né? Uhum, A gente tem que perfeito. chegar com um projeto pronto, tanto de regulamentar a profissão, a questão da formação, criar Do certificações corpo. também, como é o caso em outros países, né? Ou seja, a gente não vai poder formar todo mundo com uma especialização em Brasília, na UNB. Ainda que essa Uhum, especialização se construa de forma interinstitucional com outras instituições, o FPB, o FRJ, PUC-Rio, uhum, o FIPEL, enfim, mesmo se for algo compartilhado, a gente não vai conseguir formar todo mundo. Então, o que a gente tem que criar também, paralelamente, como foi o caso para a Libras, são certificações de pessoas que já têm uma proficiência, já têm uma competência e que a gente possa certificar uhum. que esse profissional pode atuar em determinado contexto de interpretação comunitária. Isso seria perfeito, conjugar essas duas. Mas eu acho que esse projeto já está ganhando espaço, né, Sabine? Já tem muita gente trabalhando nisso e eu acho que esse caminho que você percorreu antes aí também nos tribunais, com a Defensoria Pública, eu acho que já é super importante para. A gente está também com um projeto no Ministério Público do DF e no Uhum, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, com isso, é óbvio que, estando em Brasília, às vezes é pior, mas mas às vezes facilita também, né? Agora, a gente sabe isso, que o contexto atual é uma porcaria e que a gente tem 1 ano e meio, 2 anos para preparar isso, até a gente conseguir se for o caso, né, um contexto político decente, né, para esse tipo de mas pauta, né? bom, mas isso tem que ser discutido mesmo, Sabine. Políticas linguísticas no Brasil, né, que foi tão pouco discutido, que é tão importante. Enfim, esse projeto de interpretação, eu acho que é um projeto assim, maravilhoso. Eu adorei ficar, eu estou assim, super querendo ajudar nisso também. Então, quem tiver os contatos da Sabine, eu coloquei, eu posso colocar aqui também, mas eu coloquei no texto que eu divulguei na minha página do Eu Traduzo, aqui nessa página, lá no Facebook também tem o e-mail da Sabine, quem quiser entrar em contato com ela, fazer mais perguntas. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, então não dá para falar muito mais, mas ó, com perguntas, comentários, é só escrever para a Sabine. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não, acho que não dá E tempo. quem quiser fazer parte da associação, Uhum, claro que muito bem-vindos. A gente está em fase de criação. Eu acho que daqui a alguns meses a gente já vai estar com alguma coisa encaminhada, né? E fico super perfeito. feliz em poder conversar com vocês sobre isso. Acho que a gente tem que multiplicar os espaços de diálogo sobre essas questões, não só essas questões de interpretação comunitária, mas eu acho que a questão da tradução mesmo enquanto subversão, né, Alice? A tradução Total. enquanto resistência. A gente tem que se conscientizar de que a tradução ela é isso sim, e ela tem como ser algo para transformar, para mudar, para reparar e desigualdades e injustiças, né? Porque as injustiças linguísticas são só o reflexo das desigualdades e das hierarquias sociais, né, que caracterizam o nosso mundo. Né? Total. Vejam a Maravilhoso, sabe? chamada da Belas Infiéis, diz a Germana aqui. Isso eu ia lembrar, a chamada da Belas Infiéis, tradução enquanto resistência e subversão, que é a Sabine que está organizando. Eu e Então, a aí, quem professora quiser, Alice, professora Alice, exato. Quem quiser então, mandar, pode falar, Sabine. Quem quiser mandar um artigo, a uma gente deixou um proposta, prazo bem estendido até o final do mês de janeiro,
e a gente vai ficar muito feliz se vocês desenvolverem esse aspecto da tradução. Acho que está no momento certo para fazer isso. Né? A gente tem que se dar conta de que o tradutor é um militante ativista, e se ele não se der conta disso, ele tem que começar. Totalmente, tem que começar, tá no caminho, tem que se dar conta, bom, pela interpretação, pela tradução, né, Sabine? Acho que esse é o nosso papel, né? Aí são as nossas ferramentas, cada um milita do Nossa jeito que ferramenta. pode, né? Tem uns que têm uma Exato, Kalashnikov e a gente tem a tradução. exato, perfeito. Mas eu queria também Ai, agradecer Sabine, todo olha, mundo. Eu não consegui ver todas as mensagens e nem todo mundo que estava presente, mas de qualquer forma eu fico muito não, feliz que Sabine, você é super popular, 40 pessoas aqui te ah, ouvindo, e tenho certeza que assim, tá todo mundo feliz querendo mais. Eu também queria mais, mas infelizmente a gente só tem uma hora. Mas mais para frente a gente pode fazer outra live para divulgar também o andamento do projeto, como é que isso, tá, né? com certeza. Com certeza. Contem Temos comigo aí. e a gente pode também conversar com os outros parceiros, né? A professora Silvana, que Sim, já tem uma olha, experiência grande, com certeza. a Bernardina, enfim, vários professores envolvidos com essa questão. Tenho certeza que eles vão ficar Seria, muito felizes em falar disso. ah, seria ótimo. Vamos entrar em contato com eles, porque aí é bom dar esse. Eu achei legal você falar agora também sobre esse outro tipo, né, de interpretação, que está todo ligado, mas enfim, de uma certa forma tem papéis diferentes, né, socialmente. Depois que a Sandy falou, eu pensei logo em você. Eu vou chamar a Sabine, porque ela tem também um outro viés da Uhum. interpretação que eu acho que é super poderoso, assim, que É, claro que a é preciso interpretação ser comunitária no escutado. circo, que é um desafio imenso, eu acompanhei a live, gostei muito. É, Uhum. é fascinante também, né? E eu acho que, de alguma forma, ela é humanitária também, porque possibilita que artistas do mundo inteiro, né? E muitas vezes Como artistas ele é, que vêm de condições sociais humildes, né? Possam, de fato, possam, atuar no ó, contexto tem muito. internacional, né? Eu trabalhei com muitos que vêm do interior do Brasil, interior de Minas e tal, e primeira vez que viajam para fora do Brasil, estavam lá, não conseguiam se comunicar, e a gente está lá, né, de coração aberto para atender todo mundo. Bom, a Patrícia tem que falando, vai cair, então ó, a gente tem que dar tchau. Bem, Gente, gente, muito obrigada muitos por beijos, foi todos, muito bom estar com foi ótimo. vocês. Bom Até estar com vocês, Rabir, breve. obrigada imensamente Obrigada, por ter aceitado Sandrinha. o convite. Adorei, foi ótimo. Você é uma ótima, a good listener. Ah, que bom. Vocês são lindos. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Um beijo. Obrigada, gente.